Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Terapeuta Estoico, mantendo o fluxo suave de vida em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. Aqui nós falamos sobre a filosofia estoica, uma antiga escola fundada em Atenas por volta do ano 300 a.C., por um comerciante fenício chamado Zenão de Cítio. O estoicismo floresceu por aproximadamente 500 anos, desde a fundação com Zenão até a morte do imperador Marco Aurélio. Zenão, como diretor da escola, foi sucedido por Cleante e Crícipo. Nenhuma obra desses primeiros estoicos sobreviveu. Tudo que temos a respeito deles são citações e resumos de autores posteriores. Hoje abordaremos uma reflexão do imperador Marco Aurélio sobre a perspectiva estoica a respeito do fim da vida. Eu sou Yuri Machado, sou bacharel em filosofia, sou estoico praticante, psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. Conforme a gente vem conversando, a ideia é trazer a cada dia, ao longo de todo o ano de 2024, uma reflexão com base no livro Diário Estoico, do autor norte-americano Ryan Holiday. Caso você tenha interesse em algum conceito já abordado, eu te convido a visitar os vídeos dos dias anteriores. Então, vamos para a reflexão de hoje. Deixa eu colocar aqui na tela o livro do Ryan Holiday, 18 de janeiro. Tem como título Veja o mundo como os poetas e os artistas. Vamos abrir aspas, então, para o imperador Marco Aurélio nas Meditações. Abre aspas. Passa por esse breve fragmento de tempo em harmonia com a natureza e chega a teu lugar final de repouso graciosamente, assim como uma azeitona madura pode cair, louvando a terra que a alimentou e grata à árvore que lhe permitiu crescer. Então, uma reflexão sobre a mortalidade, uma reflexão sobre o fim da vida, sobre a impermanência de todas as coisas. Ninguém sabe quando a própria jornada termina, a nossa jornada existencial, mas inevitavelmente terá um fim. Então, vamos ao que diz o Ryan Holiday a respeito dessa reflexão. Há alguns fraseados de uma beleza assombrosa nas meditações de Marco Aurélio, o que é de admirar considerando-se o público ao qual seus textos se dirigiam. Na verdade, apenas a ele mesmo. As meditações, o caderno de registro de reflexões diárias do imperador, boa parte delas ao longo das batalhas, dos desafios que ele enfrentou como imperador, elas eram apenas para consumo próprio. Não se tinha nenhuma perspectiva, nenhum objetivo de publicação. Continuando. Numa passagem, ele louva o encanto e a sedução do processo da natureza. As hastes de grão maduro se curvando, a testa franzida do leão, a espuma escorrendo da boca do urso. Deveríamos agradecer ao professor de retórica Marco Cornélio Frontão pelas imagens nestas vívidas passagens. Marco Aurélio teve alguns tutores, vários tutores, ao que parece 18 tutores no total, e um desses tutores foi Frontão, professor de retórica. Frontão, por muitos considerados o melhor orador de Roma depois de Cícero, foi escolhido pelo pai adotivo de Marco Aurélio para lhe ensinar a pensar, escrever e falar. Mais do que apenas frases bonitas, isso lhe deu
e agora a nós uma poderosa perspectiva sobre acontecimentos comuns ou aparentemente não belos. É preciso um olhar de artista para notar que o fim da vida não difere de uma fruta tombando da árvore. Então, uma analogia com o final da vida, que é um assunto muitas vezes tabu, um assunto sobre o qual as pessoas não gostam de falar, evitam, os supersticiosos batem na madeira, mas é a única garantia que a gente tem na vida, é a morte. Então, um pouco mais. É preciso um poeta para perceber a maneira como o pão que assa se fende em certos lugares. E essas rachaduras, embora não pretendidas na arte do padeiro, atraem nosso olhar e servem para estimular nosso apetite, encontrando nessas rachaduras uma metáfora. A clareza e alegria em ver o que outros não podem ver, em descobrir graça e harmonia em lugares que outros ignoram. Isso não é muito melhor do que enxergar o mundo como um lugar sombrio? Né? Então, uma questão de perspectiva, né? De dar um toque artístico ou poético, né? Nessas metáforas, nessas analogias, em especial essa meditação sobre o fim da vida, né? A gente lembrar sobre a nossa própria mortalidade. E, de maneira alguma, o objetivo dos estoicos era produzir qualquer tipo de emoção negativa, de alguém se sentir deprimido ou ansioso. Ao contrário, a ideia era que, a partir da meditação sobre a nossa própria morte, que a gente possa, a partir daí, valorizar mais a vida, não se perder com assuntos pouco relevantes, né, ou ninharias, e fazer o nosso tempo precioso, esse grande presente que é a nossa existência, valer muito a pena. Tá bom? Então, olha, muito obrigado. Eu quero te convidar para, caso você tenha interesse pelo estoicismo, pela filosofia estoica, a se inscrever no canal. E amanhã, se o destino permitir, estaremos aqui de volta para mais uma meditação com base no livro Diário Estoico. Muito obrigado.